Boa tarde, queridos alunos, tudo bem? Professor Fernando, é um prazer novamente estar falando com vocês. Mais uma aula que a gente vai começar, né? Hoje são 11 de julho de 2020, então a gente está bem pertinho de voltar aí às nossas aulas presenciais. Fico feliz de saber que nós estamos aos poucos voltando à nossa rotina, né? E é mais do que importante a gente perceber o que nós devemos fazer, os protocolos, né? Daquilo que nós podemos evitar até que essa tempestade passe, que esse vírus passe e que a gente volte a conviver normal, né? Com os nossos amigos, parentes e também, né, colegas de sala de aula, né? Então, para resumir um pouco, pessoal, eu gostei muito dos vídeos, dos exercícios de ginástica laboral. Vocês são muito criativos, parabéns. Aqueles que enviaram o vídeo, aqueles que não enviaram, fico triste, mas ainda dá tempo. Envie o seu vídeo e também façam as atividades, assistam as aulas. Pode ser que seja meio cansativo para vocês, mas é um modo de aprendizado de qualquer forma. É uma forma diferente de você também já começar a se adaptar, porque na faculdade vocês vão assistir videoaulas também, né? Tem as aulas presencial, né? O modo híbrido, que são os semipresenciais, então são mais aulas à distância. Então é uma forma diferente que vocês estão aprendendo de entrar numa sala de aula virtual, tá certo? No mais, nossa aula de hoje vai falar um pouco sobre os fundamentos básicos do futebol, tá certo? Professor, os fundamentos básicos do futebol, quais são? Eu vou passar aqui algum deles, tá? Vamos lá, a gente vai falar hoje um pouco sobre a habilidade específica do futebol, que é a finalização, passe, o controle de bola, a condução com a bola, o domínio, que é importante, a proteção, né, que você tem que ter ali, o desarme, o drible, o lançamento, curto, a média e a longa distância, o cruzamento que você tem que dar, né? O chute, né? O cabeceio, a defesa, né? Que a gente está se tratando aqui em vários aspectos. E aí eu dou a conclusão no final da aula, tá bom? Então vamos lá, eu vou propor uma pequena introdução só para que a gente entre aqui no conteúdo, tá bom? Nesse trabalho em sala de aula que nós estamos fazendo nesse vídeo, né, será explicado os principais fundamentos básicos do futebol, né, que nós conhecemos, seus conceitos, podendo se conceituar fundamentos como habilidade motora, a coordenação, né, motora, que muitas crianças, né, na idade de vocês ainda não têm ainda tem a dificuldade, né, da coordenação motora, né, tanto para correr como se movimentar da forma correta, né, o movimento com todo o corpo ainda tem essa necessidade ainda de aprender, né. Então é muito específico, né, e é necessário muita prática para que a gente possa com a prática desenvolver essa habilidade, tá certo? A gente pode também ter essa habilidade com bola ou com outro tipo de esporte, né? Não só o futebol, mas como vôlei, como basquete, né? Como entre outros esportes que nós conhecemos aí, tá bom? A técnica, ela é importantíssima, tá bom? Para todos, tá? Tendo como referência aí, de muitas pessoas que nós tivemos aí no futebol, né? Problemas até de um pouco de deficiência, né? Sócrates, por exemplo, né? Grande jogador, que teve deficiência aí no futebol, mas que venceu, né?
essa deficiência e aí teve, né, a sua história, o passado dos anos aí no futebol, né, brasileiro, né? Vamos lá para nossas habilidades específicas no futebol, certo? As habilidades básicas que qualquer pessoa exerce para quaisquer situação, combinando-se de uma forma muito particular para atender os objetivos do futebol. Assim combinadas, elas ganham denominações que designam um gesto do futebol. São bastante evidentes as semelhanças entre habilidade tanto específica no futebol como as habilidades específicas no esporte. Por exemplo, o passe no futebol adquire contornos particulares, mas não diferencia substancialmente do passe utilizado em um outro esporte. Sendo assim, a gente percebe que a combinação de habilidades inespecíficas aplicadas num contexto particular, ou seja, no futebol, por exemplo, pode resultar em uma habilidade esportiva chamada passe. Por sua vez, em cada esporte ele se aplica diferente. O passe se configura particularmente, né? Ou seja, o passe ele tem um objetivo, mas de uma forma diferente, né? Para um esporte que é um esporte coletivo, né? Você tem ali compartilhar, né, aquele momento, né, aquele esporte, aquele jogo que tem um objetivo, né, fim, que é vencer, né? Vamos lá. No caso do futebol, irá ser definido por suas principais habilidades, que são perfeitamente possíveis de classificar como. Vamos para a primeira, finalização. Trata-se de habilidade mais decisiva no futebol. Não importa se a finalização é feita por um cabeceio ou por um chute, ou até mesmo pelo peito ou barriga. Caso você consiga marcar um gol, ela é considerada bem sucedida, certo? O gol ele é um objetivo maior do jogo, mais importante do que chutar, cabecear ou lançar é fazer o gol. Ao tentar consegui-lo, todas as demais habilidades se tornam meio, ou seja, irrelevante ou relevante para alguns momentos. No entanto, para que a finalização seja bem sucedida, quanto mais desenvolvidas forem as outras habilidades, maiores as chances disso ocorrer, ou seja, de você fazer o gol, né, de você se especializar, né, nesse fundamento, tá? As modalidades defensivas são mobilizadas especialmente em função de evitar a finalização do ataque, certo? Ou seja, você defender para que a pessoa ela não ataque e não conclua seu objetivo no gol, tá bom? Nesse empenho, a principal peça é o goleiro. A finalização pode ser frustrada pela defesa do goleiro, ou então pela uma tirada ali do zagueiro, né, que é o defensor, né, pela interceptação por parte do goleiro, que é o defensor, ou pelo erro do atacante. Também você pode acabar errando, né, o chute, ou então ali um drible com finta que você ia finalizar no gol e acabou errando o chute. Pode acontecer também. Muitas são as habilidades específicas que compõem uma habilidade como finalizar. É interessante vocês observar que você tem que aprender a enxergar as coisas em uma proporção diferente. Os fundamentos para conhecer essas habilidades procede corretamente no momento que cria a situação para ensinar, né, você, aluno, a finalizar. Então, você tem que ter a técnica. Não adianta você jogar aí muito tempo, né, com seus amigos bola, achar que sabe de tudo, mas não tem a técnica, né, tática, habilidade para fazer, né, realizar essa capacidade principal, né, desse esporte, tá bom? Capacidade motora são as principais
presentes no ato de finalizar. Equilíbrio, força no chute, a velocidade do chute. Então, tudo isso é essencial. Habilidades motoras principais presentes no ato de finalizar, correr, apoiar, chutar. E aí, falar em chutar, vamos passar para o passe, né? Outro fundamento importantíssimo. No futebol moderno, né, que nós conhecemos, o passe é um dos mais importantes fundamentos. O sistema de marcação torna-se muito rígido. A condição física dos jogadores tornou-se muito boa. Sobra pouco espaço para o jogador. Portanto, o futebol tem que ser jogado de forma muito veloz, dando poucas oportunidades para que o adversário tome a bola. O principal recurso para isso é o passe. Por isso, o jogador que vai executar o passe, ele tem que ter um pouco de tempo para preparar, ou seja, ele vai preparar o chute em pouco tempo ali. Então, você tem que ser, né, eficiente naquilo que você está fazendo, né? Atualmente, as habilidades, né, de passar depende de se ser capaz de executá-los. Ou seja, em um curto espaço de tempo, frequentemente o jogador tem como passar a bola, ele decide entre passar ou não passar para o companheiro ou fintar o adversário. Ele tem essas opções. Quase sempre a atitude mais eficiente é passar a bola, porque dependendo da função que o seu colega, né, o atleta está no jogo, por exemplo, o defensor geralmente ele não gosta muito de driblar, então ele dá uma finta, dá o passe, ou então dá o passe diretamente para o outro companheiro que está numa determinada posição. Então isso é muito relevante. Aprender a passar a bola é aprender a se socializar com as habilidades individuais. Portanto, o passe rápido é correto e é decisivo para o êxito no futebol. Há passes que são decisivos para um jogador passar a bola para o companheiro em condições de fazer o gol, ou seja, aquele passe enfiado, né, com classe ali, com estratégia. Alguns chamam de passe com assistência, né? Vocês conhecem muito sobre isso. Vamos falar sobre o controle de bola, importantíssimo no modo geral isso aqui. O jogador precisa controlar a bola quando ela chegar a ele, proveniente de um passe, de um lançamento, ou quando sobra a bola para um desarme. Ele tem que ser decisivo, não importa o momento, ele tem que ser decisivo. O tempo para controlar a bola e de passá-lo, ou dar uma finta no adversário, ou finalizar, é mínimo. O controle eficiente portanto, a habilidade de reter a bola e as condições de realizar uma jogada nesse tempo mínimo. Ou seja, você tem pouco tempo para fazer tudo isso. Ou seja, você tem que ser ágil, esperto. O jogador ele pode controlar a bola com o peito, indiferenças do corpo, ele pode utilizar, né? Passe diferente com a cabeça, com a coxa. Talvez o controle que ele tenha com a bola pode ser com qualquer parte do que eu falei para vocês agora, com o peito, com a coxa, com a cabeça, né? Durante uma corrida, às vezes durante um salto, às vezes parado. Ou seja, qualquer situação você pode fazer um domínio da bola, né? Que chama seu controle. Se a bola chegar no jogador, ele deve ter o domínio suficiente sobre ela para controlá-la. Caso contrário, ele será desarmado. Ou seja, lembra lá que o futebol consiste em ser rápido e ágil? Então, aqui a gente está falando disso. A sua tentativa de dar sequência ao jogo vai ser frustrada porque você não controlou a bola. Na hora do passe ali, acabou sendo frustrado porque você não teve um bom domínio, tá bom? Quando a gente fala em controle de bola, a gente entra numa coisa chamada condução. Professor, mas conduzir bola não é fácil, não? Não. Condução é uma habilidade que permite o jogador levar a bola de um ponto
um ponto ali do campo a outro, sem ser desarmado antes de efetuar um cruzamento ou outra jogada qualquer. Então você percebe que a condução ela tem uma finalização importantíssima no jogo. Além de você conduzir, você tem várias habilidades aí dentro, né, para ser aplicada. Você tem que ter uma rigidez de sistema de marcação, você tem que ser rápido, tem que ser veloz, tem que ser estratégico, tem que ter uma visão periférica, tem que ter um equilíbrio, porque você vai estar correndo com a bola e sem fazer falta, usar o corpo para poder proteger a bola. Muitas coisas. A condução exige um excelente controle com a bola, né? E a eficiência e proteção, já justamente para o adversário não pegar a bola de você e não fazer a falta. Essa condução no futebol moderno, ela deve ser feita em velocidade. Caso contrário, torna-se ineficiente. Durante a condução, você pode criar várias situações. Pode ser feita em linha reta, em mudança de direção. A bola deve sempre permanecer próximo ao seu corpo. Por quê? Porque se você por acaso der um passe com ela esticado, pode ser que o adversário lhe acompanhe na velocidade e ganhe a bola de você. Então tem que tomar cuidado. Essa condução, ela prepara um cruzamento, um lançamento, um passe ou outra jogada. Às vezes é utilizada para romper uma defesa no interior da área, preparada para uma finalização decisiva. Por isso que é bom você saber conduzir e é importante para o futebol. Os exercícios para desenvolver essas habilidades de conduzir bolas são úteis também para desenvolver a habilidade de controlar a bola. Que a gente vai falando sobre o que agora? Outro fundamento, domínio. Muito bem. Até aí tudo bem, pessoal? Vocês estão entendendo? Os fundamentos, cada um bem explicadinho, né? Para que a gente possa passar aqui para próximo fundamento, né? Da nossa aula. O próximo fundamento é o domínio, tá? É a ação que consiste em amortecer a bola para si, vinda de um passe, colocando em uma condição adequada para prosseguir a jogada, também conhecida como matar a bola. Muitos jogadores, né, falam que é a matada da bola, né? O domínio pode ser rasteiro, executado com a sola dos pés, com a parte interna, certo? Executado no peito, na coxa, na cabeça, no dorso ali. O solado do pé também, o domínio meia altura, executado com a parte interna ou externa do pé. Então, são diversas formas que você tem aqui como ter o domínio, tá certo? Vou prosseguir aqui, que o domínio ele é bem fácil você identificar. Vamos para a proteção, que é importante também, né? É a ação que você tem ali, ou o jogador manter a posse de bola, com o objetivo de proteger para que o adversário não impeça de você, né, executar ali a mesma. Ou seja, né, se você está com a bola, né, você está conduzindo a bola, você tem que proteger. Ou se você por acaso, né, está sem a bola, você tem que proteger também de uma forma defensiva para que o adversário ele não passe a bola para o seu colega e você tente desarmar, né? A proteção geralmente é executada com o solado dos pés. Desculpa um pouco a minha fala, um pouco da garganta irritada, tá, gente? Mas vamos lá. Quando a gente fala de desarme, a gente vai pro próximo recurso de fundamento, tá bom? Que é o principal recurso da defesa. Se você parar para perceber, o jogador ele desarma o seu adversário sendo mais veloz que este. A velocidade de deslocamento de segmentos corporais. Ou seja, gente,
quando eu falo de segmentos aqui, é um deslocamento que você tem com o seu corpo para poder fazer o desarme da bola, sendo ainda mais forte, que é sabendo desequilibrar, né, ali aquele momento. Esse desarme pode ser feito também antecipado a bola antes que ela chegue ao adversário. Pode ser um desarme por baixo, utilizando os pés, ou pode ser feito pelo alto, utilizando o quê? A cabeça, você antecipando ali o momento, né, do passe que o adversário vai dar pro colega do seu time. As tentativas de desarme resultam frequentemente em penalizações para o defensor, quando o corpo do adversário é atingido em vez da bola. Ou seja, por isso que você tem que ter muita técnica. São muitas qualidades requeridas para um defensor. A habilidade de desmarcar deve superar as habilidades do atacante no momento da jogada. Ou seja, você tem que ser mais esperto que o atacante. Que o atacante ele tem a habilidade de fazer gol, ele vive disso. E você, que é defensor, a sua função é defender, ou seja, desarmar, evitar que o atacante, o adversário, ele faça gol do seu time. Vamos para o próximo, drible, que é conhecido mais como finta, que é a mesma coisa, tá, gente? É a habilidade que você tem de evitar que o adversário desarme o jogador que tem a posse da bola, tá certo? Enquanto este conduz ou controla a bola, ou desarme, da mesma forma. Ela é acontecida numa jogada que contrapõe o drible, tá? O drible é uma jogada de eficiência, não esqueçam disso. Eliminando a marcação de um adversário, colocando o próprio jogador, um dos outros companheiros, em uma boa condição para finalizar, de passar a bola ou receber um passe. Dá o drible ou passe, ou dá o drible ou finaliza no gol. Você tem também essas duas opções. O drible exige velocidade na condução da bola, tirando de alcance do seu adversário. O jogador habilidoso, ele dribla, geralmente ele é capaz de enganar o adversário, ludibriar, né? Pela sua velocidade, pela sua criatividade. Ele tira a bola do seu alcance, ele muda a direção, ele é rápido, ele tem uma criatividade muito grande. É um talento nato, né? Outro fundamento, lançamento, chutar a bola para o gol ou para o companheiro para ganhar diversos nomes no futebol. Depende muito da intensidade. Tem gente que dá um lançamento para o jogador acaba indo para o gol, né? Ele fica denominado como um chute. Você não teve a intenção, mas chutou para o gol, mas foi mais dado como um lançamento. Por exemplo, chutar gol, a bola tentando fazer um gol é chamado de finalização. Chutar a bola para o companheiro à distância, curta, média ou longa distância, se torna como fosse um passe, né? Também conhecido como lançamento, tá bom? Lançamento é um fundamento decisivo, como bem aplicado, trata-se de uma modalidade de, grande importância num cruzamento ou de uma assistência, porém rara, frequentemente é utilizado com muita eficiência. Somente jogadores com muito controle de bola, domínio, recepção, que têm noção de tempo e espaço, têm essa criatividade, essa habilidade, né, de fazer esses lançamentos. Tá bom? Vamos para o cruzamento. É um tipo de passe semelhante a um lançamento, gente, feito no ataque a partir dos laterais do campo, próximo à linha de fundo ali, aquelas linhas que ficam nas laterais, tá? É um jogador muito importante de ataque e visa colocar o atacante em posição para marcar gol. É preocupação constante no sistema defensivo de anular essa jogada. Tem que ficar ligado. Quando bem aplicada, cria ótimas oportunidades para uma boa finalização. Grandes chances de você conseguir o gol ali. É um dos recursos mais eficientes que rompe o sistema de marcação, ou seja, o sistema defensivo, né? Apesar da sua importância,
poucos jogadores conseguem executar com eficiência esse fundamento. É difícil identificar as brincadeiras dentre as práticas para o futebol que exercitem o cruzamento, tá bom? Vamos para o chute, ação de golpear a bola com os pés, ou seja, aí golpear como fosse um golpe, né? Objetivando fazê-la entrar no gol adversário, ou seja, marcar o gol. Ou tirá-la aproximadamente do próprio gol, é o que chamam de shot, né, no gol. Além não chute, né, em inglês, é arremessar, é atirar. Alguns classificam como chute como finalização. O chute pode ser rasteiro, realizado com o dorso, né, a parte interna ali, ou externo do pé também, meia altura, bico, calcanhar, alto, tá bom? Vamos lá, cabeceio, gosto muito, pessoal que tem essa habilidade, né, do cabeceio, é uma técnica sensacional e perigosa, uma habilidade bastante requerida, tanto para atacar como para defender. Geralmente é utilizado quando se trata das bolas altas, né? Eu não sei, principalmente que lançamentos, lembra lá lançamentos? Pronto. Em certos casos, a maior ou menor habilidade do cabeceio define o êxito da defesa ou do ataque. Vamos lá. Alguns jogadores que se especializam em finalizar de cabeça, outros se especializam em servir através do lançamento ou cruzamento, que o companheiro, que são os mais habilidosos para poder cabecear. O cabeceio pode ser tanto ofensivo como defensivo. Quando utilizado para servir o companheiro em condições de finalizar ou para direcionar a bola para o gol. O cabeceio pode também ser utilizado para interromper um jogador do seu time adversário, né? Tem que ficar ligado aí. Importante, tanto para a defesa como para o ataque, né? Vocês percebem isso, né? E aí a gente vai falar agora do goleiro, peça fundamental aí no futebol, ali, conhecido como os paredões, né? Em qualquer esporte é fundamental para definir o placar. Tanto é que, por mais que eles falem, os atacantes ou os jogadores falem das falhas, né? Os goleiros são mais lembrados, não é nem pelas defesas, mas são pelas falhas. Vocês acreditam? No momento ali, por exemplo, seu time perde, seu goleiro levou um gol por falha dele, o que é que você vai lembrar? Isso, mas não é o certo. Tem uma coisa que, por exemplo, os atacantes podem fazer, que é falhar no momento de finalizar para o gol e o goleiro defender bastante bola lá atrás. Significa que a parte defensiva ela foi sensacional, fez a parte dela, mas a parte que é ofensiva, que é o atacante, ele não fez, né, o essencial, que é fazer gol. Atacante vive de gol, né? Mesmo assim foi equilibrado, né? Pode ser que aquele time esteja, o seu time no caso, esteja ali precisando somente do empate e vocês seguraram ali aquele empate, ou então precisavam da vitória e não fizeram, né, o dever de casa, que era ganhar, tá bom? Sendo o único jogador do futebol que pode utilizar qualquer parte do corpo, o goleiro precisa ter uma formação corporal excepcional. Gente, tem que ter uma coordenação motora incrível. O goleiro ele tem uma noção e um treinamento totalmente especializado somente para as técnicas, né, embaixo da trave, porque ele tem que fechar, tá? Espaço-tempo, muitas dificuldades para sair do gol, de antecipar jogadas aéreas, aí é uma tomada de decisão muito grande que o goleiro tem, tá certo? O goleiro tem poucas força de saltar e chegar tarde para defender um chute forte nos cantos.
Geralmente a impulsão é que vai dar agilidade para o goleiro, né? E a técnica ali, né, de ele tá no momento certo ali, posicionamento certo, que vai dar, né, essa mobilidade de ele chegar até a bola, certo? O goleiro em pouco momento ali de velocidade de reação terão muitas dificuldades para defender o chute queima-roupa. Então, às vezes o goleiro ele tem um momento da defesa que é a queima-roupa, por questão do reflexo, né? O goleiro tem que ter muito reflexo, muita visão assim periférica, né? Muita noção, ele tem que estar muito preparado. E um goleiro pode ganhar um jogo, dependendo da situação do jogo, ele pode ganhar, tá certo? Conclusão, pessoal, para a gente terminar nossa aula de hoje. Eu, como professor de educação física, devo saber todos os fundamentos, né, básicos do jogo, querendo ensinar para vocês, certo? Mas não cabe nada eu estar falando para vocês isso, vocês estão vendo aí, e vocês não têm noção, né, do que é importante. Professor, o senhor quer que eu como menina pratique futebol, eu como menino pratique futebol? Não. Eu quero que vocês tenham noção de que o futebol ele teve uma história, e para chegar até aqui, vocês percebem como foi importante a evolução do futebol e como foram criadas técnicas e como são criados os fundamentos, para que serve. E nisso você conclui que tudo consiste em quê? Em determinação, em você praticar, né? Você vê que no futebol existe a técnica, a tática. Então muitos jogadores têm condicionamento físico, então que você tem que se exercitar, você tem que ter foco, né? Você tem que treinar. Então tudo isso faz parte da nossa vida, né? Não adianta nada o jogador ganhar milhões, mas você tem que saber o que é que ele faz por trás desses milhões, né? Tem um desgaste enorme, né? Tanto do corpo, de exercício, às vezes passa um bom tempo sem ver sua família, isso é triste, mas infelizmente por conta das temporadas. Mas entendam que o que eu quero passar para vocês aqui é que vocês tenham um equilíbrio de tudo na vida de vocês, sejam na prática da atividade física, seja no estudar, no tempo que vocês têm que dedicar aos estudos, seja na obediência aos pais de vocês. Tem que ter disciplina em tudo que você fizer, tá certo? Todos os fundamentos que nós possuímos tem variedade de oportunidade para vocês, sejam as brincadeiras, sejam os pré-jogos, sejam os jogos, né, que vocês gostam de jogar aí, mas entendam que tudo leva a esforço físico e dedicação. Se você botar na cabeça que todas as coisas cooperam para aquele que se dedica e tem foco naquilo, você vai sair vitorioso, tá certo? Então é isso, pessoal. Os fundamentos são esses, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Entendam que falar de futebol não é só para homens, é também para as mulheres. Mas eu não quero ensinar futebol, eu quero que vocês percebam que é importante vocês terem o conhecimento, saber como é importante, né, a história, tanto como é importante os fundamentos, como nasceu, né, e saber que tudo parte por um ponto de vista de que você tem que se dedicar. Tudo na sua vida é dedicação, certo? Seja no esporte, seja como na educação, que é os estudos que vocês têm aí em casa, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e em breve estaremos novamente todos juntos, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.